1º de dezembro de 1991. Lá se vão 30 anos, mas eu me lembro como se fosse ontem desse 1º de dezembro de 30 anos atrás. Eu era repórter, na época repórter da Rádio Divinópolis AM, e fui acionado de manhã pelo meu chefe de reportagem, que era o Jarbas Gomes, para cobrir um homicídio que tinha sido registrado em Divinópolis. Um homem havia sido assassinado na praia do 49. Na verdade, quem conhece bem aquela região, 49, apesar de todo esse envolvimento com Divinópolis, tanto 49 quanto 48, tem todo um envolvimento com Divinópolis, mas eles estão territorialmente falando no município de Itapecerica. Mas a polícia de Divinópolis foi acionada para acompanhar aquele caso de homicídio e, ao chegar no 49, ainda no domingo, bem pela manhã, eu descobri que se tratava da morte de um colega de trabalho e de uma das referências musicais mais conhecidas e famosas de Divinópolis e conhecida em todo o país. Meu amigo, colega de trabalho, Beto Carlos, um dos maiores sósias imitadores de Roberto Carlos. Eu, inclusive, cheguei a fazer uma reportagem 10 anos após o homicídio, contando um pouco do que aconteceu. E nesse dia de hoje, a gente faz um programa especial. Claro, vamos tratar daqui a pouco da questão da investigação, de nunca se ter chegado a um suspeito da morte. Na reportagem a gente fala um pouco mais sobre isso, mas são 30 anos de um crime que ficou sem solução na história da Divinópolis. E, além disso, e o mais importante que eu considero de hoje, é lembrar essa figura tão importante na história artística, musical, dos meios de comunicação de Divinópolis. O Beto Carlos tinha um programa aqui no Sistema MPA, claro, na época não era Sistema MPA, né? Existiam as rádios, tudo, mas era na Rádio Minas AM, o programa aos sábados pela manhã, Eu, Você, Você e Eu, a trilha era aquela música do Tim Maia, e o Beto Carlos era um fenômeno de audiência no rádio, trabalhava também aos finais de semana na então Rádio Castelo Branco FM Estéreo, hoje a Rádio 94, e o Beto era um cara conhecido em todo o país pelos shows que ele fazia, era um imitador perfeito de Roberto Carlos. Perfeito, você vai conferir daqui a pouco, realmente algo admirável o trabalho que ele fazia, tanto que foi reconhecido, inclusive pelo próprio Roberto Carlos, num concurso que existiu de televisão. Eu me lembro disso quando eu era criança. E esse dia, então, 1º de dezembro, a gente quer lembrar um pouco desta figura pela qual a gente tinha e ainda tem uma grande admiração, um grande artista que lotava os bailes que ele fazia. O Beto sempre fazia 1, 2 bailes todos os anos. Tinha o Sontec, o Beto fazia sons de grandes eventos e deixou muita saudade, deixou uma grande lembrança. E a gente quer, então, lembrar um pouco dessa memória, prestar uma homenagem e, principalmente, lamentar o fato de que os culpados por essa morte nunca tenham sido identificados, punidos, mas isso é Deus quem irá fazer isso, né? Essa é a justiça divina que toma conta dessas questões. A gente começa, então, dividindo o programa em 2 momentos. No primeiro momento, a gente vai tratar da questão jurídica, policial, e no segundo momento, uma homenagem especial, revivendo a emoção que era o Beto Carlos. A gente começa rodando essa reportagem que eu fiz em 2002, na verdade, quando se completava o aniversário de 11º aniversário da morte do Beto Carlos, 11 anos depois que ele morreu. O crime ainda não tinha solução. Eu fiz uma reportagem, eu trabalhava na época na TV Alterosa, a quem eu agradeço a sessão dessas imagens, para a gente poder mostrar para você hoje o que aconteceu, como foi esse crime no dia 1º de dezembro de 1991.
Beto Carlos era considerado um dos melhores imitadores de Roberto Carlos em todo o país, condição reconhecida pelo próprio cantor em concursos promovidos por programas de TV. Tornou-se amigo de vários artistas e participou de programas da antiga TV Itacolomi e até mesmo do show de calouros de Silvio Santos. Era também um apaixonado por futebol. Há exatos 11 anos, Beto Carlos foi assassinado. O corpo foi encontrado numa manhã de domingo, 1º de dezembro, nessa região, às margens do rio Itapecerica. O corpo estava na caravana que pertencia ao artista e foi encontrado por pescadores que frequentavam a região. O crime chocou a opinião pública por causa dos requintes de crueldade com que foi praticado. Segundo a perícia, além de tiros na cabeça e nas mãos, ele apresentava várias escoriações. O caso foi investigado pela delegacia de Divinópolis, mas segundo a polícia, quase não havia pistas. Um dos poucos registros é essa carta anônima enviada a um programa de rádio. O autor, que se diz pescador, afirma ter visto parte do que aconteceu. Os assassinos seriam 3 rapazes que fugiram em um outro carro, mas como estava à noite, não foi possível identificá-los. Em 1995, o processo foi transferido para o Fórum de Itapecerica, comarca onde aconteceu o crime. Em 1998, por falta de provas, o Ministério Público optou pelo arquivamento. O Ministério Público é o maior interessado em punir o crime, mas nós trabalhamos com indícios e com provas. A morte de Beto Carlos tornou-se mais um crime sem solução em Divinópolis. Outros 2 casos também mexeram com a opinião pública. Um deles é o assassinato do maestro Ivan Silva, em 1985. O segundo é a morte de Irmão Lopes dentro do Hospital São João de Deus, no início dos anos 90. Depois de esfaquear o religioso, o assassino teria saído andando normalmente pelos corredores. Ninguém viu nada. Uma das poucas pistas que a polícia tem é de que, após o crime, o assassino pulou esse muro e fugiu pela rua lateral. Em 1992, essa jornalista escreveu um artigo questionando a impunidade dos 3 crimes. 10 anos depois, a denúncia continua sem resposta. Isso é um crime, é uma coisa mais absurda contra a sociedade, porque a grande alimentadora de novos crimes é quem a grande alimentadora? É a impunidade. Existiria crime perfeito? Bem, essa é a grande pergunta deste programa na edição especial de hoje. E justamente para tratar, existe crime perfeito? É que o Espaço Aberto convidou um dos mais brilhantes advogados que nós temos em Divinópolis, criminalista, doutor João Bruno, com seus quase 100 júris que já realizou e uma história aí ao longo das últimas décadas de profundo respeito e dedicação ao direito. Para tratar, então, doutor João Bruno, dessa questão, caso específico do Beto Carlos, dessa reportagem que a gente viu, 30 anos hoje da morte desse ícone da música divinopolitana, da cultura, é um caso que a gente não teve a solução. Existe o crime perfeito? Olá, Evandro. Agradeço o convite, a recepção calorosa. Muito obrigado pelo convite. Pois bem, a sua pergunta é sobre se existe o crime perfeito. No meu conhecimento, existe sim um crime perfeito, Evandro. Contudo, está longe de ser perfeito esse crime que ocorreu em Itapecerica com o Beto Carlos, um crime de homicídio qualificado. Na minha percepção, não é crime perfeito. Não é? Eu costumo definir crime perfeito da seguinte maneira. É a seguinte frase: não existe perfeição em um crime praticado contra uma pessoa que foi descoberto. Então, nesse sentido, que seria o crime perfeito. O crime perfeito é aquele que reúne todas as características de crime, todas as tipificações do crime, mas se ele for descoberto, ele já não se torna perfeito. Para nós sabermos o que é crime, nós precisamos definir o que é crime. O que é crime para a lei, Código Penal e as leis penais?
crime é toda conduta humana proibida por lei que prevê uma pena. Correto? Então, crime é toda conduta humana, somente o ser humano, homem e mulher acima de 18 anos no Brasil, que comete crime. Essa pena, essa tipificação tem que estar prevista na lei e tem que prever pena. Não é? As penas no Brasil é pena privativa de liberdade, cadeia, pena restritiva de direito e pena de multa. Podem ser separadas ou acumuladas, correto? Perfeito. Quais são os elementos do crime? Como é que nós definimos como ocorreu um crime? Os elementos do crime são, primeiro, existe a conduta humana, ação ou omissão, correto? A lei prevê como crime tanto a ação ou omissão humana, não é? Então, primeiro... A omissão no acidente de trânsito, por exemplo, por isso ela é crime? Sim, é crime, mas aí nós teremos que definir... Uma outra situação. Sim, aí nós temos que definir, Evandro, o dolo e a culpa. Porque a culpa, o dolo, é a vontade de produzir o resultado. E a culpa, você não quis o resultado, mas você agiu por negligência, imprudência ou imperícia. Aí existe a diferença entre dolo e culpa. Então, mas há uma conduta humana. Tanto no dolo quanto na culpa, há uma conduta humana, que é prevista na lei, proibida pela lei e que prevê uma pena. Correto? Tá, então, os elementos do crime são a conduta humana, a ação ou omissão. Número 2, o resultado, ressalvando também aí a tentativa, porque a lei também pune a tentativa, então não há necessidade de ter o resultado, porque às vezes a pessoa humana, ela quis o resultado, mas ela não chegou até o resultado por circunstâncias alheias à vontade dela, mas houve a tentativa do crime. Então a lei também pune a tentativa. Então nós temos elementos do crime, a conduta humana, ação ou omissão, o resultado, a relação de causalidade e a tipicidade, isso tem que estar previsto em lei. Então aí nós temos o crime. Bom, como é que nós definiríamos aí, então, e o crime perfeito, nós temos toda essa... No caso do Beto, nós temos um crime. Nós temos um crime, mas esse crime, no caso do Beto, ele foi descoberto, chegou ao nosso conhecimento, inclusive ao conhecimento da autoridade que investigou esse crime. Eu vou lhe dar um exemplo para você entender, para as pessoas entenderem, o que seria, na minha mente, um crime perfeito. Escritório que tem várias salas e vários colegas de escritório, correto? E cada qual na sua sala. Em cima dessa mesa do escritório, em cima da sua mesa, tem uma caixinha de clips, correto? Num dia de trabalho comum, normal, você está sentado à sua mesa e decide ir até o seu banheiro, que fica na mesma sala, e se tranca no banheiro. Correto? Para fazer lá as suas necessidades, correto? Um colega de uma outra sala, um colega seu de uma outra sala, viu que na mesa dele faltava clips. Então ele decidiu ir até a sua sala, buscar clips, pedir para você o clips. Só que quando ele chega na sua sala, ele encontra a porta fechada, mas não trancada, ele abre a porta e entra e vê que você não está na sala e não detecta que você está no banheiro. Você não está na sala. Ele então vai até a caixinha que tem os clips, e geralmente nós não sabemos, ninguém sabe quantos clips tem naquela caixinha, nem fazemos ideia, não é? Levou para a sala dele. Então, aí você retorna do banheiro e vai para a sua mesa e continua o seu trabalho. O dia termina, ele não comunica a você que subtraiu esses clips, né? E isso... ninguém fica sabendo, você não fica sabendo disso. Ou seja, exatamente, o que houve ali? Houve ali uma subtração de coisa alheia móvel, que você não tomou conhecimento, você foi vítima, interessante. Às vezes nem a vítima toma ciência, fica sabendo que ele foi vítima de um crime. Esse é o crime perfeito. E esse seu amigo, os anos passam e ele nunca vai relatar para você que retirou esses clipes da sua caixinha. Eu estou dando esse exemplo de clipes de papel, porque clipes de papel, mas furtou clipes de papel, é um crime de bagatela, é furto, correto? De menor, seria valor ínfimo. Contudo, você pode passar isso por um valor, um relógio de ouro, por exemplo, né? Podemos dar um outro exemplo, Evandro. Você comprou um relógio de ouro para dar de presente para o seu amigo.
correto? Só que você chegou da rua e guardou esse relógio de ouro, não é? Aí você já guardou esse relógio de ouro dentro da sua gaveta e foi para o banheiro da mesma forma. Ninguém viu você chegando com esse relógio de ouro, você guardou. Esse amigo seu vem até a sua sala, né, pegar os clipes, ele não pega o clipe, ele abre a gaveta e vê o relógio de ouro e furta o relógio de ouro. Você volta do banheiro, senta-se à sua mesa, mas te dá um mal súbito e você morre. Correto? O seu amigo levou o relógio de ouro, né? Como se fosse um amigo, não é amigo, né? Mas ele levou, foi um furto do relógio de ouro, né? E ele não revela isso para ninguém, você morreu, não vai revelar, e você não vai ficar sabendo, porque ninguém ficou sabendo que você comprou esse relógio. Né? Então, esse crime, esse furto que ocorreu, olha, para você ver, o relógio de ouro. Né? Antes era clipe, agora é relógio de ouro. Você morreu, não tomou conhecimento nem de que foi vítima do furto desse relógio de ouro. Seu amigo não vai revelar para ninguém. Seu amigo, muitos anos depois, falece também. Esse, no meu julgamento, é um crime perfeito. Ele não foi revelado, não foi dado ao conhecimento de ninguém, mas houve todos os elementos do crime. Houve a ação, a conduta humana, não é? Houve aí o resultado, porque ele subtraiu a coisa, né? Está tipificado na lei, né? E existe a relação de causalidade, né? Então, esse para mim é um crime perfeito. O que aconteceu, infelizmente, com o Beto Carlos, que é um crime de homicídio, inclusive homicídio qualificado, não é perfeito, é um crime horrendo, não é perfeito, porque houve, inclusive, investigação. A sua matéria, muito bem feita, Evandro, ela relata que foi achado o cadáver, foi achado o corpo do Beto Carlos, inclusive foi feita perícia de local onde acharam o cadáver, a polícia criminal fez, a polícia civil fez, então, uma perícia técnica de local onde foi achado o corpo, foi feita uma perícia técnica no cadáver, no corpo do Beto Carlos, constatou-se que houve tortura, inclusive, que foram requintes de crueldade, como você bem relatou, o carro foi achado, né? Então, esse crime não foi perfeito. Não é? O que não foi perfeito aí foi a investigação. Não é? A investigação não chegou à autoria, não houve nem indício para chegar à autoria, para permitir que o Ministério Público, do promotor de justiça, fizesse uma denúncia aos supostos autores, né? Não se chegou a isso. Mas é um crime que choca, né? É um crime pela pessoa que era, pela figura pública Sim. que era, doutor João Bruno. E até queria, nessa colocação, dizer o seguinte, todo homicídio pressupõe-se que ele que existe por parte da Polícia Judiciária, do Ministério Público, total interesse e todos os esforços no sentido de elucidar. Sim, perfeitamente. Quando se trata de uma figura pública, da importância que era o Beto Carlos, outros nomes que a gente teve citado na reportagem, Ivan Silva, Irmão Lopes, são pessoas de uma projeção social. Isso ainda impõe mais pressão à Polícia Judiciária, ou seja, as circunstâncias levaram que não se descobrisse, não havia elementos que provassem o autor, seria isso? Sim, exatamente. Na verdade, Evandro, o que é o crime de homicídio? Nós estamos tratando aí do crime de homicídio. O crime de homicídio é um crime, é uma ação pública, cometeu-se o crime, então o direito de punir esse autor de crime de homicídio é do Estado. Só o Estado tem esse poder para investigatório e de punição, correto? E a lei entende que não somente a vítima direta do homicídio é vítima, ou seja, foi vítima nesse crime horroroso contra o Beto Carlos, mas não somente contra o Beto Carlos. Foi um crime que chocou os seus familiares, que sofrem até hoje a perda do Beto Carlos, que era muito querido, era um artista querido na sociedade, né? Querido por todos os divinopolitanos e renome nacional, correto? Então, e o crime de homicídio, a lei vê bem isso, enxerga
bem isso, o crime de homicídio não é um crime cometido contra uma pessoa apenas, é um crime cometido contra toda a sociedade. Inclusive, é um crime que nos choca a todos e, inclusive, estamos aqui discutindo, lamentando a morte dessa pessoa tão querida pelos divinopolitanos, né? 30 anos depois, nós estamos aqui fazendo esse programa e tratando dessa questão de não ter chegado a um processo. Na verdade, foi só uma investigação, não se originou na justiça. Perfeitamente. Um processo, né? Perfeitamente. A sua matéria, a sua reportagem na época foi muito bem feita, eu elogio isso, né? Obrigado. Eu nem precisei abrir os autos do inquérito para poder saber o que tinha lá, para poder falar, conversar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo a respeito desse fato, não é? Nós observamos nessa reportagem, você focalizou bem, que, na verdade, Evandro, não houve processo. Esse processo, ele não chegou à justiça, ele foi arquivado ainda em inquérito. Por quê? Porque o que é processo? Quando se inicia um processo? O processo somente se inicia quando o Ministério Público, através de seu representante, que é o promotor de justiça, ele tem elementos, né, e nisso o promotor de justiça foi muito bem, esclareceu muito bem, ele não tinha elementos, ele não tinha indício de autoria para formular uma denúncia. Quando é que se inicia um processo criminal? Um processo criminal somente se inicia quando o Ministério Público faz uma denúncia contra aquela pessoa que eventualmente tenha praticado o ato criminoso. O juiz, então, aceita essa denúncia e aí manda citar o acusado para fazer a defesa, não é? Aí inicia-se o processo. Você focalizou bem na sua matéria que o inquérito, a investigação, ela foi arquivada, né? Mas o promotor, muito competente, muito inteligentemente, ele deixou ressalvado, está muito bem escrito lá, você mostrou muito bem, que aparecendo novos indícios e provas, que ele faria a denúncia. Infelizmente, esses indícios, esses novos elementos não apareceram. Então, não foi possível o promotor formular essa denúncia. São 30 anos da morte do Beto Carlos. Sim. O promotor deixou lá essa ressalva importante à época nas investigações. Perfeito. Se hoje surgir uma pista, surgir uma informação, ou surgir até mesmo uma confissão, esse crime está prescrito? Sim, Evandro, está prescrito sim. A prescrição, ela está prevista no Código Penal, no artigo 107, onde nós tratamos aí da extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, ela como que ela acontece? Inciso 1º, artigo 107 do Código Penal, inciso 1º, ocorre a extinção da punibilidade pela morte do agente, ou seja, do autor que praticou o crime, não é? Segundo, por graça e indulto, e tem uma outra figura que agora não me recordo o nome. E terceiro, pela prescrição e perempção, e a outra figura que agora não me recordo. Mas o que nos interessa é a prescrição. Então, está prescrito sim esse crime, porque aí nós fazemos alusão também ao artigo 109 do Código, inciso 1º do mesmo Código, Processo Penal também, que diz que crimes com penas acima de 12 anos, né, que é o caso do homicídio, que é homicídio qualificado, a pena acima de 12 anos, né, máxima acima de 12 anos, que vai até 30, elas prescrevem em 20 anos. Então, o artigo 107, inciso 3º, que prevê a prescrição, combinado com o artigo 109 do Código Penal, inciso 1º, já diz que esse crime está prescrito. E essa prescrição, Evandro, ela nem precisa ser declarada, ela é automática, não é? Já está prescrito, não há o que se fazer. A sua pergunta é muito interessante, mas se alguém aparecesse e dissesse que foi ele que cometeu o crime? No meu pensamento, nós temos 3 hipóteses. A mais correta é que o promotor não poderia fazer nada porque está prescrito, automaticamente. Mas ele poderia, aparecendo essa pessoa, ele poderia, dizendo, ou alguém dizendo que foi determinada pessoa, o que o Ministério Público faria? Ele poderia diligenciar, requerer ao delegado, né, que fizesse uma investigação para saber, ouvir essa pessoa, né, saber se ela está dizendo a verdade, correto? Se
o que ela está dizendo está corroborando ao que já foi feito no inquérito que está arquivado. Se constatar que realmente ele está dizendo a verdade, que ele é o autor do crime, ou que alguém está dizendo que determinada pessoa é o autor do crime, aí chega-se ao autor, né? Eu entendo que o Ministério Público, numa outra hipótese menos correta, a mais correta é que já houve a prescrição e essa prescrição é automática, o Ministério Público poderia sim formular uma denúncia. Ele formula a denúncia, então, denunciando essa pessoa pelo homicídio, correto? Perfeito. Mas o promotor de justiça, ele não é somente um acusador oficial, ele é fiscal da lei, ele é promotor de justiça, observando, muito inteligentemente, como todos os promotores são e muito competentes, ele iria observar que esse crime está prescrito. Então, ele faria a denúncia e, apartado da denúncia, fora da denúncia, apartado da denúncia, ele formularia um parecer opinando pela prescrição, já dizendo que está prescrito, então seria para tornar público que existe um assassino. Exatamente, esse é o meu entendimento, né? Ou o juiz, se formular a denúncia e ele não falar nada, né, der o parecer sobre a prescrição, o juiz de ofício poderia declarar a prescrição, correto? E tem um outro detalhe também, aí nós estamos no primeiro, o correto mesmo é o primeiro que eu falei, prescrição automática, mas poderia ocorrer isso, ele formular a denúncia, que é também correto, que poderia ser correto, eu entendo que não, mas ele poderia fazer isso, né? E dar o parecer pela prescrição e o juiz, então, decreta a extinção da punibilidade pela prescrição. Se ele não o fizer, o juiz pode julgar prescrito esse crime também de ofício, correto? Digamos que não ocorra nada disso, não é? Formula-se a denúncia, manda citar o acusado para responder à acusação. Nós sabemos que o processo só está completo com julgador, defesa e acusação, correto? Sem um dos três não existe processo. Ele então vai se defender e a defesa terá que formular aí um recurso, que pode ser através de habeas corpus, é o meu entendimento, para buscar a extinção da punibilidade, o trancamento da ação penal. Enfim, está prescrito, não tem o que se fazer. João Bruno, a gente está falando de um crime de completa hoje 30 anos. Sim. Nesses 30 anos, tudo evoluiu muito. A sociedade evoluiu, os costumes evoluíram. Sim. Muita coisa também se mantém. As leis também evoluíram. O homicídio ainda é esse crime mais grave, mais grave. Choca a sociedade, né? Mas, é contra a sociedade. Exatamente. Mas a gente acompanha muito. Eu gosto muito de seriado, sei que você também, acompanha. Sim. E a gente acompanha, vê lá o CSI Miami, CSI Las Vegas, sim. Com toda aquela tecnologia, com tudo aquilo que eles descobrem tudo, num caquinho de vidro. Nos filmes, sim. Na vida real, sim. Você tem uma atuação muito grande nessa questão penal. Pelo menos metade daquilo? Ou nós estamos muito longe ainda de toda aquela tecnologia, de se descobrir tudo? Olha, Evandro, nós não estamos próximos àquela tecnologia da TV, dos filmes, né, de Hollywood, aquela coisa toda ali, né? Aquilo ali, e lá também eles não estão, aquilo ali também não é bem daquela forma, não é? Aquilo é para o cinema, não é? Mas, veja bem, o que ocorre hoje em dia, que sempre ocorreu, a polícia sempre teve muita competência na investigação de crimes, né? E isso ocorre, essas investigações, boas investigações, ocorrem com frequência, com muita frequência, né? Vamos voltar ao caso do Beto Carlos. Hoje em dia, se fosse hoje que esse crime acontecesse, correto? Eu acredito que eles poderiam ter mais chance de chegar à autoria desse crime. Porque hoje nós temos uma tecnologia, já se passaram 30 anos, não é? Sim. Naquela época, tudo mudou. Hoje nós temos câmeras espalhadas para todos os lugares, né? Nós temos pessoas que levam, né, no seu bolso, né, junto os telefones celulares. São rastreados, né, pelas antenas. Exatamente. Então, a tecnologia, houve um avanço tecnológico e a investigação criminal em todos os países, e o Brasil não é diferente, avançou também nessa
nesse achamento dos criminosos, né? Nessa investigação contra os autores de crime, né? Veja bem, é interessante esse caso do Beto Carlos. Se fosse hoje, eu acho que eles chegariam ao autor ou aos autores, né? Aqui na reportagem tem um pescador que vamos fala... voltar à sua reportagem, que lá, inclusive, foi juntado aos autos de investigação uma carta que foi deixada à rádio, e a rádio, então, repassou isso à Polícia Judiciária, correto? Onde o pescador, não é, relata que teria visto esse homicídio, não é? Bom, se fosse hoje, talvez ele tivesse um celular e ele tivesse fotografado ou filmado os autores, não é? E aí nós teríamos até imagem, que ajudaria a elucidação, ao achamento desses autores, correto? Digamos que ele não tivesse esse celular, ele entregou essa carta aqui na Rádio Minas, né? Bom, nós sabemos que todas as ruas hoje, né, tem filmagens, né, a rádio... O elevador do Costa Rangel. O elevador. Então, essa pessoa, ao entregar essa carta, mesmo se ele escrever uma carta hoje, ao entregar essa carta, essa pessoa que entregou, poderia até não ser a pessoa que escreveu, mas ele seria filmado deixando essa carta em algum lugar ou entregando para alguém, e a polícia, então, iria atrás dessa pessoa para saber se foi ele que escreveu a carta ou se ele sabe quem escreveu, para... Olha para você ver que interessante. Aí a polícia iria atrás dessa pessoa para conversar com ele, entrevistá-lo, né? Porque é o seguinte, Evandro, o que faltou aí? Talvez aquela pergunta-chave para fechar. O pescador redigiu a carta, mas ele não relatou, talvez, aquela pergunta que o investigador faria para ele, não é? Que seria a chave para elucidar esse crime, né? Para chegar ao autor. Então, a tecnologia avançou e esse avanço tecnológico, sim, hoje estamos desvendando melhor os crimes, né, e punindo realmente, buscando punir realmente os verdadeiros autores de crime. Muito bem, a participação muito especial do Dr. João Bruno, criminalista. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa sua trajetória no direito, né? Bom, eu sou um advogado criminalista, atuante somente há 24 anos em Divinópolis e toda a região, não é? Belo Horizonte, toda a região, toda Minas Gerais. Já fiz, acompanhei julgamentos, né, e processos em centenas de comarcas em Minas Gerais, né, graças a Deus. Estou há 20 anos trabalhando somente na área criminal. Tenho muito a aprender, Evandro. Graças a Deus, aprendemos muito a cada dia, né? E é uma área muito interessante. São quase 100 júris, não é isso? São, na verdade, Evandro, 89 júris. São 89 júris, né? O último júri que nós fizemos foi aqui na comarca vizinha de Santo Antônio do Monte. Então, é diferente o júri? O júri é diferente, Evandro. O júri é muito interessante, né? O júri é onde o advogado realmente se sente advogado, né? É onde o acusado, inclusive, a pessoa que está sendo julgado, ele assiste a defesa, ele assiste a acusação, ele assiste a defesa, ele assiste o trabalho do Poder Judiciário. Então, o Tribunal do Júri é diferenciado de todo o processo no juízo monocrático. No Tribunal do Júri ele é bem diferente, né? Muitas vezes eu até imagino que essa relação com o cliente no júri seja realmente diferente ali, né? É isso que o senhor colocou. Ele está vendo ali fazer a defesa. Sim, os processos, por exemplo, os processos que são só escritos, né? Onde as defesas são escritas, ou às vezes orais, numa audiência, o acusado muitas vezes não toma conhecimento da boa defesa ou da péssima defesa que foi feita em favor dele, correto? Então ele não toma conhecimento, né? Mas o Tribunal do Júri não, geralmente o acusado ele está presente assistindo a acusação e a defesa, então ele sabe o que foi feito a favor dele ou não. Então essa relação com o cliente é muito boa. Esse estreitamento profissional com o cliente deve existir, existe, né? E é uma coisa assim, profissionalmente gratificante, né? Prazer recebê-lo aqui, queria recebê-lo novamente aqui depois, para a gente continuar contando histórias, falando do direito, e principalmente levando a questão do direito para mais próximo da nossa população.
Evandro, eu que agradeço o convite e convidando, estaremos aqui novamente. Agradeço muito o carinho e a festividade que você sempre me recebe. A gente vai para a segunda parte do programa agora, uma parte mais festiva. Como era o Beto Carlos? Uma pessoa festiva, alegre, extrovertida, barulhento. Ele chegava na rádio e fazia um estrago, uma barulhada, mexia com todo mundo, era um cara muito bacana, muito sensível, um grande artista, dos especiais para o Mineirão, dos bailes no Sambão, dos bailes em vários locais de Divinópolis, né, e de muita história. Então a gente, nesta segunda parte do programa, quer relembrar um pouco disso. E para isso nós vamos rodar aqui um programa que eu já rodei alguns anos atrás aqui no Espaço Aberto, mas que gostaria muito de trazer hoje para a gente poder conferir um pouco, matar saudade. Foi um show que o Beto Carlos fez no Sambão, poucos anos antes da sua morte. E nesse show está acompanhado pelo Billy, por uma série de grandes músicos de Divinópolis que sempre acompanhavam o Beto Carlos, né? Esse material original foi gravado pela então RM Produções Independentes, o Marcos e o Ricardo da RM, que me cederam esse material, e aqui já deixo de antemão os meus agradecimentos, tanto ao Marcos quanto ao Ricardo, que tem registrado em seus arquivos a história de Divinópolis, boa parte da história recente de Divinópolis, a partir dos anos 80, eles têm registrado aí momentos importantes e marcantes de Divinópolis, como esse documentário desse show que foi gravado no Sambão do Beto Carlos. Não vai ser possível a gente rodar o vídeo todo aqui, é mais de 1 hora de show, então a gente não vai conseguir rodar todo esse especial aqui. Mas eu vou deixar aqui o link, está aqui na descrição desse programa de hoje, para quem acompanhar no YouTube. Vou deixar o link, nesse link você pode assistir o show completo, que está lá na minha página no YouTube. Você pode ir lá assistir, se inscreva também lá no canal. Vamos conferir então o que era esse grande nome, esse grande artista divinopolitano, Beto Carlos.
Obrigado por vocês ter vindo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas bebidas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu senti. São tantas alegrias, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. De frente pra vocês e as mesmas emoções sentindo. Em paz com a vida e o que ela me traz, é o que me faz otimista demais. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Prazer rever vocês aqui, prazer grande e um prazer assim, sei lá, um prazer muito especial, porque se trata de um show especial de fim de ano. E nessas alturas a gente teve diversos encontros, diversos não, apenas um, que foi o Roberto Carlos em Concerts, e o outro, que foi o especial de fim de ano do ano passado. Mas o importante é que eu estava com muita saudade de vocês, e como estava, de coração, Esse encontro para mim é muito gostoso, porque a gente revê pessoas maravilhosas, e se trata assim uma coisa assim, importante para a gente quando se trata de uma coisa especial. Não é à toa que a gente faz um especial de fim de ano para pessoas especiais como vocês. Obrigado. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, estrear na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro.
Eu quero ser seu travesseiro, ter a noite inteira, pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sofrer. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê, que você quiser. Quero te dar tudo que o homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o que se tem, mas você não quer comprar a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor, não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Vocês comigo? Todo homem que sabe o que quer, comigo, sabe dar e querer da mulher. O que é? O melhor é fazer esse amor. O homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, ele faz esse amor sua vida. A comida, a bebida, a justa medida. Mas o homem que sabe o que quer, sagrado e querer da mulher. O melhor é fazer esse amor. O que come, o que bebe, o que dá, recebe. La 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 Eu pediria só o aumento só aqui pra mim, por favor. Mais um pouquinho. Isso, obrigado. Olha, embora todas as músicas do Roberto sejam muito convidativas para dançar, eu peço a vocês, tá legal? Porque o pessoal que está na mesa, e todas as músicas do Roberto são convidativas para dançar. Se vocês não me levar a mal, por gentileza, fica sentadinho na mesa, tá? Eu fico muito agradecido, tá legal? Obrigado. Embora sejam todos convidativos para dançar, né? Vamos relembrar os velhos tempos da Jovem Guarda, né? Eu venho qualquer instante que eu fico sem te ver. Aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. E você me pede para não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Por isso eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Se você vivesse sempre a meu lado, eu não teria motivo pra correr e te
devagar eu andaria, mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa, outro dia vou chegar. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr devagar, eu andaria. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa, outro dia vem chegar. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver. Só pra te ver.